Hoje a gente vai falar das metas para o seu estúdio, agência ou freela de design em 2026 e como você faz para desenhar metas que são de fato alcançáveis, ambiciosas, mas também inteligentes para o ano que está começando agora. Se você está me conhecendo, nesse momento, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, eu me chamo João Torres, eu sou o Head Comercial e nesse canal a gente fala de vendas para designers. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma pequena parte de um workshop que eu dei no final do ano passado sobre planejamento comercial para estúdios agora no ano de 2026. Foi um workshop de mais ou menos 2 horas e nesse vídeo eu quero trazer uma pequena parte desse workshop onde a gente fala sobre as metas, porque eu acho que dos assuntos apresentados no workshop, esse é o que talvez tenha uma ação mais prática para corrigir o jeito que você vê os seus objetivos para esse ano agora que se inicia. Então, eu estou aqui com os slides que eu fiz no Figma e tal. Obviamente eu não vou conseguir passar por todos e explicar todos os conceitos, isso está dentro do workshop, né? Um workshop de mais de 1h40 e tal. Inclusive você pode acessar ele clicando aqui na descrição do vídeo, tem o nosso site ordem.cc/workshop e aí você tem acesso ao workshop de planejamento 2026 por apenas R$ 100. É uma assinatura, você entra lá, paga 100 pila e aí obviamente você tem acesso a esse workshop, ao workshop de ciclos comerciais, a mais de 30 modelos de pitch, entre outras coisas. Então, se você quer assistir essa gravação completa de 1h40 e planejar seu estúdio junto comigo e com a turma de designers que estava lá ao vivo comigo no dia, é só você clicar aqui e, obviamente, fazer a sua assinatura, beleza? Mas, se você, cara, não tem R$ 100, ou se você quer saber como foi o workshop primeiro, antes de comprar alguma coisa assim, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você um pouco dessa estrutura aqui, de como que você pode desenhar essas metas, beleza? Então, o workshop, ele é dividido. Eu vou deixar a tela assim para vocês verem bem, né? Ele é dividido em 6 partes, tá? Primeiro, a gente fez uma espécie de diagnóstico. O que você fez ao longo do seu ano, de como que foi o seu fechamento de 2025, como foi o seu faturamento, projetos vendidos, ticket médio, todas aquelas coisas importantes, obviamente voltadas para o comercial, tá? Esse diagnóstico, ele é central, ele é importantíssimo. É importantíssimo você começar um ano seguinte olhando para trás e vendo qual foi o seu histórico. Porque se você não sabe como foram os últimos anos, ou o último ano no caso, como que você vai fazer um planejamento do ano seguinte? Vai ficar muito difícil, você vai balizar as suas metas, você vai balizar os seus objetivos com base nos objetivos de outras pessoas, com base no histórico de outras pessoas. Ah, eu vi o fulano fazendo 500 mil ano passado e 1 milhão esse ano, então esse ano eu quero fazer 1 milhão. Tipo, não tem sentido. Ainda mais se você fez 100 mil no ano passado ou 50 mil no ano passado. Você não vai conseguir dar esse salto tão grande. Então, o diagnóstico, a parte 1 do nosso workshop, ela é importantíssima para fazer esse alinhamento do que você pensa sobre você e de quem você quer ser no ano novo, né? No ano que está começando agora. Então, cara, faça uma análise de diagnóstico, tá? Eu não vou passar por ela aqui, porque obviamente o tema do nosso vídeo é falar sobre as metas, mas a gente fala um pouco sobre o diagnóstico lá no workshop, tá? A gente passa uma boa parte falando sobre ele. Então, falando aqui sobre as metas agora, tá? O que é muito importante de você saber quando o assunto são as metas? Primeiro ponto é que as metas, elas têm que ter alguns atributos, tá? As metas, elas têm que ser alcançáveis. Você não pode definir uma meta que é inalcançável como base, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou capaz de fazer 10 flexões, mas a minha meta é fazer 1.000 flexões hoje. Tipo, não vai dar certo, porque você colocou uma meta que é inalcançável, que é grande demais com base no seu histórico. Por isso que, obviamente, a gente começou a falar do diagnóstico primeiro, né? Então, você tem que ter metas que são alcançáveis. Mas, ao mesmo tempo, elas têm que ser desafiadoras. E elas têm que levar você para o próximo nível. Se você tem metas alcançáveis, mas ao mesmo tempo desafiadoras, você está no sweet spot, você está no melhor lugar possível para uma meta. Que é uma meta que dá para alcançar, mas que é difícil de alcançar, certo? Então, obviamente, não pode ser uma meta que não é alcançável ou uma meta que é fácil demais, porque senão ela não cumpre o papel dela de ser uma meta, tá? E ela tem que ser uma meta, tem que ser um objetivo que você realmente queira alcançar e precise alcançar, seja uma coisa relevante, tá? Você não pode ficar definindo metas irrelevantes. Então, por exemplo, esse ano eu quero fazer 5 projetos laranjas.
Tipo, isso é irrelevante, entendeu? Pra você ter como meta. Tenha metas que são realmente importantes, que vão realmente ser transformadoras, vão realmente te ajudar a chegar onde você quer chegar. E aí, dado essa introdução sobre as metas, você tem 4 que você precisa prestar bastante atenção antes de sair fazendo coisa nesse ano novo aqui de 2026, tá? São 4 as metas importantes que você tem que analisar para o seu estúdio. A meta de faturamento, a meta de coletado, a meta de lucro e a meta de projeto, tá? E eu tô falando isso como head comercial e não como alguém, sei lá, do setor de criação. Apesar de ser designer, apesar de trabalhar com design, não de forma direta, mas de forma indireta, eu trago essa experiência como vendedor, certo? Como vendedor, se você quer aumentar o faturamento do seu estúdio, da sua agência ou do seu freela, você tem que pensar mais como um vendedor. Ou seja, esses são os 4 principais números, tá? Vamos começar pela meta de faturamento. Esse é o mais básico, que é o que todo mundo coloca. Você vai pensar numa meta de faturamento anual, tá? Anual para faturamento é mais importante do que a meta mensal, porque a meta anual ela vai considerar variações. Então pode ser que chegue em fevereiro e você feche um projeto de 120 mil. Pode ser que você feche um projeto de 200 mil, certo? Então, se você analisa trimestre ou meta de faturamento mensal, fica um espaço de tempo muito curto para você avaliar. Precisa ser pelo menos 12 meses, tá? Pelo menos um aninho ali. Um aninho você vai definir a sua meta de faturamento. Quanto que você quer faturar em um ano, em 365 dias, em 12 meses. Definida a meta de faturamento anual, você divide essa meta por 12, para você saber a meta de faturamento mensal. Faz nessa ordem e não o contrário, meta de faturamento mensal e depois anual. Por quê? Você vai pegar o dado do ano passado. Esse foi o exemplo que eu dei no workshop, eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem parecida. Se você faturou 120 mil no ano passado, você faturou uma média de 10 mil por mês. Se você quiser faturar nesse ano de 2026 agora 240 mil, isso já é ambicioso. É possível, mas é ambicioso. Por quê? A sua meta de faturamento anual duplicou. É como se você crescesse a empresa o dobro de um ano para o outro. Não só isso, mas o faturamento mensal também. Então significa que em dezembro você faturou 10 mil. Em janeiro você está esperando faturar 20 mil. Então você entende como isso pode ser um pouco fora da casinha, assim? Isso pode ser um pouco absurdo. Para a maior parte dos negócios é difícil você ter um crescimento tão explosivo assim. Então, meta de faturamento, você pode pensar em pelo menos 1,5 a 2x de faturamento do que você fez no ano passado. Isso é saudável, é coerente, é alcançável e é desafiador. Você vai crescer a empresa o dobro em um ano, é bastante coisa. Mas para negócios digitais, com uma boa margem e tal, isso é possível. Ainda mais se você tem uma boa qualidade de trabalho, mas não domina o processo comercial. Então, você pluga essa habilidade de vendas e o seu faturamento começa a aumentar muito, né? Muito rápido, sem ter que mexer na qualidade de projeto. Então, se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Você está no meu canal, onde a gente ensina vendas para designers. Pô. Então, essa é a nossa grande promessa aqui, tá? Então, a meta de faturamento, ela tem que ser, pelo menos, no mínimo, 1,5 do faturamento do ano passado. Se você quiser ser um pouco mais ambicioso, você pode pensar em o dobro, certo? 2 vezes o faturamento do ano passado. Você vai duplicar o tamanho do seu estúdio, beleza? E aí você vai dividir esse número por 12 para chegar na sua meta de faturamento mensal. Daí tem um ponto muito importante que é o nosso segundo número, e eu acho que esse é o highlight do vídeo, tá? Se você ficou até aqui, até agora, você merece receber o ouro, beleza? Tem um conceito extremamente importante aqui, que é a diferença entre o faturado e o coletado. Então olha só esse outro slide aqui. Qual que é a diferença entre o faturado versus o coletado? Quando a gente cria uma meta de faturamento, a gente está dizendo que a gente vai fechar valores de contrato de, vamos supor, 25 mil por mês. Então, se eu fiz 2 projetos de R$12.500, eu faturei 2 vezes de R$12.500, que é 25 mil. Mas não necessariamente porque eu vendi o equivalente a 25 mil reais, que eu pus no meu bolso 25 mil reais. E esse é um conceito fundamental para você não ter problemas de caixa dentro do seu estúdio. Eu já me fudi muitas vezes por causa disso. Misturar o quanto eu faturei com o que eu coletei. O valor faturado é o quanto eu vendi, o quanto que eu assinei em contrato, o quanto que
eu vou receber ao longo da entrega do projeto, ao longo do período daquele serviço, da prestação daquele serviço. O valor coletado é o quanto eu pus no meu bolso. Então eu tenho que ter uma meta de faturamento. Eu quero faturar 25 mil por mês, 25 mil, eu preciso vender 25 mil por mês. Ok, isso é o meu faturamento. O meu coletado pode ser menos do que isso, na verdade tem que ser menos do que isso. Então eu tenho que coletar pelo menos 10 mil. Ou seja, se eu vendi um projeto de 25 mil nesse mês, eu bati a minha meta de faturamento. Eu vendi 25 mil, faturei 25 mil. Mas eu coletei, eu pus no meu bolso no primeiro mês, naquele mês, vamos supor 50% desse valor, 12.500. Aí eu bati a minha meta de coletado. Então, a meta de valor coletado, ela tem que ser de 40% a 50%, que é uma taxa saudável, uma taxa boa, com base na meta de faturamento. Então, se eu faturei 60 mil, eu tenho que coletar pelo menos 30 mil. Se eu faturei 80 mil, eu tenho que coletar pelo menos 40 mil. Se eu faturei 100 mil, eu tenho que coletar pelo menos 50 mil. Porque assim eu jogo a quantidade de dinheiro o máximo possível para agora, para antes. Certo? E eu não deixo, obviamente, de ter... Enfim, vocês entenderam, né? Eu não deixo de pagar as minhas contas desse mês, porque eu faturei 25 mil, mas sei lá, o cliente pagou em 10 vezes de 2,5. Então eu coletei 2,5, só que 2,5 não paga a conta, entendeu? Então você tem que ter meta de faturamento e meta de coletado. Obviamente com base no histórico do ano anterior, tá? Então, a meta de coletado depende da meta de faturamento. A meta de faturamento de 2026 depende do faturamento de 2025. Por isso que é importante fazer o diagnóstico, por isso que é importante assistir o workshop. Você tem que ter também, aí o nosso terceiro número importante é a meta de lucro. Ou seja, quanto que deve sobrar depois de pagar todos os custos mensais do estúdio. Seu Prolabore, cartão da empresa, funcionário, plataforma, sei lá, valor que você deve para o banco no caixa da empresa, né? Que você pegou empréstimo na empresa, valor de nota fiscal, imposto. Tudo isso tem que estar dentro de uma conta e o quanto você ganha, o quanto você fatura, tem que bater necessariamente esses custos para você ter o break-even e sobrar para você ter uma meta então de lucro. Para estúdios, qual que é o nosso benchmark? De 30% a 40% de taxa de lucro, certo? De meta de lucro. Então, se eu vendi um projeto a 10 mil reais e eu tenho 7 mil de custo, 3 mil é lucro. Ou seja, 3 mil eu deixo no caixa da empresa. No final, quando eu entregar esse projeto, pagar todos os impostos, pagar todo mundo, esse dinheiro, esses 3 mil, está lá no caixa da empresa para a gente reinvestir no negócio. Tá? No workshop a gente fala sobre essa parte de reinvestimento também. E meta de projeto. A meta de projeto, ela é o número de projetos necessários para atingir a meta financeira. Então, o dinheiro que a gente ganha no estúdio, na agência ou no freela, depende de quantos clientes a gente pega. Então, eu preciso saber quantos clientes eu posso atender, certo? O meu máximo de clientes, para eu saber quanto eu preciso extrair de cada um. Senão, eu vou ter uma meta de faturamento descolada da quantidade de trabalho que eu vou ter para gerar esse faturamento. Então, se eu tenho uma meta de faturamento de 1 milhão, mas os meus projetos custam 10 mil, eu nunca vou chegar nessa meta. Eu não tenho capacidade de produção para chegar nessa meta. Eu teria que entregar, sei lá, 1.000 projetos. Eu não tenho como entregar 1.000 projetos. Então, esses dois números precisam estar de acordo. O quanto você quer faturar, o quanto você quer coletar, a meta de lucro tem que estar conectado com a meta de projeto. Quantos clientes eu consigo pegar, quantos projetos eu consigo atender todo mês. Então, é assim que você faz o planejamento de metas do seu estúdio para esse ano. Eu sei que é uma coisa simples, fácil, mas a maior parte dos estúdios não tem isso. Se esse conteúdo foi valioso para você, clica aqui na descrição do vídeo. Acesse ordem.cc/workshop. Entra na nossa plataforma, porque lá dentro você vai ter acesso não só à gravação desse workshop, onde a gente fala sobre metas, fluxo de caixa, distribuição, financeiro, organização de quantidade de projetos, horas trabalhadas e tudo mais, mas a gente te dá um monte de insights, um monte de aulas, um monte de conteúdos, um monte de modelos sobre venda. Venda consultiva, venda em call, rebate e objeção, modelos de pitch, tem mais de 30 modelos de pitch utilizados por designers, é um bônus para novos assinantes. Se você começou a assinar, você recebe esses modelos de pitch para você criar suas ofertas, para você apresentar o seu trabalho.
Não só isso, a gente fala de funil, de distribuição, de aquisição de novos clientes para quem tem dificuldade de fazer reuniões de venda. Tudo que você precisa está dentro do Comercial Criativo para escalar o seu estúdio, a sua agência ou o seu freela. É só você clicar aqui embaixo, fazer a sua assinatura, que, cara, você vai pagar R$100, R$97 e vai ser o melhor retorno sobre o investimento que você vai ter em um infoproduto, se você, obviamente, tem um estúdio, uma agência ou um freela. Novamente, eu me chamo João Torres, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você quer assistir o workshop inteiro, clica aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê lá.